Você já entrou numa sala de aula, num escritório, numa audiência e percebeu que era uma das poucas ou a única mulher ali? Eu já, não foi uma vez só. Hoje eu quero falar sobre um assunto que atravessa a minha vida todos os dias, como atravessa a de vocês. Como é ser mulher em áreas que historicamente foram construídas por e para homens, o direito e a contabilidade. Eu vou trazer dados, um pouco de história, principalmente experiências minhas. Se você é mulher e está estudando, ou já atua numa dessas áreas, ou em qualquer campo onde se sente a exceção, esse vídeo é para você. Pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Paula Cristine e esse é o canal Descomplicando a Vida Acadêmica. Aqui a gente fala sobre a vida acadêmica, sobre direito, a contabilidade, a vida profissional e inúmeras outras coisas que vão nos ajudar. Olha, graças a Deus eu vejo que em muitos lugares as mulheres estão surgindo cada vez mais e mais, mas isso só não é suficiente, a gente tem que falar de tudo que envolve essa situação, né? Então vamos começar. De onde que nós viemos? Toda a história, ou não toda. Em novembro de 2022, o Conselho Pleno da OAB reconheceu Esperança Garcia como a primeira advogada brasileira, uma mulher negra e escravizada que em 1770 peticionou uma denúncia ao governador da capitania do Piauí contra as violências sofridas por sua família. É um marco simbólico importante, mostra que a luta das mulheres, e principalmente das mulheres negras, por espaço no direito, vem muito antes da profissão ser formalmente aberta a elas. Na contabilidade, o marco é mais recente. Em junho de 1947, Eni Pimenta de Moraes conquistou o primeiro registro profissional como contadora no Brasil, logo após a criação do CFC, em 1946. Em São Paulo, o primeiro registro de uma contadora foi de Divória Nudelman, em 1947. E o ponto de partida era bem baixo. Na década de 1950, as mulheres representavam apenas cerca de 1,3% dos profissionais ativos na contabilidade, segundo o CFC. De 1,3% para quase metade da profissão, em menos de 80 anos. E onde estamos hoje? O primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, feito pela FGV a pedido da OAB, com quase 21 mil advogados entrevistados, mostra que a profissão hoje é majoritariamente feminina, 50% de mulheres, 49% de homens e 1% de outras identidades de gênero. Em diversas seccionais, as mulheres já representam mais da metade dos novos inscritos, com presença marcante em todas as faixas etárias. Mas o topo ainda é desigual. No Conselho Federal da OAB, o órgão máximo de deliberação da entidade, apenas 34 dos 81 conselheiros são mulheres, cerca de 41,9%. E há um dado curioso sobre a idade. A média de idade das advogadas é de 42 anos, contra 47 anos entre os advogados. Sinal de que a advocacia mulher é proporcionalmente mais jovem, mais nova na profissão. Na contabilidade. Hoje, o Brasil tem 241.435 mulheres contadoras, o que representa 44,71% dos profissionais da área. Em Santa Catarina, as mulheres já são 45% dos profissionais registrados no CRC, número que vem crescendo ano após ano. E nas faculdades, a virada já aconteceu também. Segundo o Censo da Educação Superior do INEP, em 2019, o curso de Ciências Contábeis teve 206.221 matrículas femininas, contra 821 masculinas, 56% de mulheres entre os ingressantes. O gargalo é na liderança, nos dois campos. Apenas 11,5% das vagas em conselhos de administração e financeiros de companhias abertas no Brasil são ocupadas por mulheres, dados de 2020, número que vem subindo devagar, mas ainda é muito baixo. De forma mais ampla, apenas 37,4% dos cargos corporativos de liderança no país são ocupados por mulheres, segundo o IBGE. E o peso da cultura organizacional aparece lá nos relatos. 86% das executivas brasileiras já se depararam com situações de intolerância e estereotipagem no ambiente de trabalho. Somos metade da sala de aula, mas somos minoria da sala de decisão. E eu quero fazer um adendo que, por mais que estamos mostrando alguns dados aqui, provavelmente que os dados já devem ter aumentado um pouquinho. Normalmente os censos eles são espaçados mesmo. E vamos ver os desafios que os números não mostram. Relatos recorrentes de advogadas mostram que, mesmo com a paridade numérica, muitas ainda enfrentam resistência e desconfiança de colegas, autoridades e clientes, inclusive questionamentos de competência baseados unicamente no gênero, sobretudo em áreas como direito criminal e ambientes carcerários. A questão do assédio é séria o suficiente para ter virado pauta institucional,
Desde 2015, com a primeira Conferência Nacional da Mulher Advogada, o assédio moral e sexual passou a ser tratado pelo Estatuto da Advocacia como infração ético-disciplinar. E apesar dos avanços, a maioria das executivas aponta a cultura corporativa masculina e os modelos sociais estereotipados como as principais razões para as mulheres ocuparem poucos cargos de comando. E eu quero falar sobre algumas coisas e eu também gostaria de deixar perguntas para vocês. A primeira pergunta, eu vou respondê-las e, claro, vou deixar aqui, eu quero que vocês respondam. Homens, se vocês estiverem em contato com suas colegas mulheres, já viram elas no ambiente de trabalho, quero que vocês também deem pra gente o seu ponto de vista. Todos são bem-vindos, desde que tratemos todo mundo com respeito, é claro. Primeira pergunta é, você já teve sua opinião ou capacidade questionada por ser mulher numa aula, grupo de trabalho ou meio jurídico? Com certeza sim. Muitas vezes por causa da minha idade e muitas vezes por eu ser mulher, mas eu acho que a questão da minha idade impacta mais. Eu entrei na faculdade muito nova, tinha acabado de acabar o ensino médio com 17 anos e eu fiz o vestibular e já passei para a faculdade. Então eu entrei com 17 e é muita coisa, né? O pessoal acha que nós não temos a maturidade para entender as coisas, que não temos a capacidade, mas a verdade é muito pelo contrário. Eu sei que sou nova, entrei na faculdade com 17 anos, amadureci muito de lá pra cá, graças a Deus, e estudei muito também, mais do que eu precisava às vezes, mas nunca é demais. E eu entrei em estágio muito nova também, segundo, terceiro período, eu já tinha feito prova para passar em estágio, já tinha entrado em estágio voluntário, então eu comecei muito novinha. Se você for olhar do modo acadêmico falando, eu comecei muito nova. E às vezes as pessoas acham que nós não vamos ter essa capacidade, mas eu sempre gosto de dizer isso. Por eu ser nova demais, eu gosto de compensar pela inteligência. Então, sempre que eu estiver atendendo alguém, eu vou tentar atender da melhor forma possível e tentar estudar o suficiente, mais do que o suficiente até, para que eu possa entender a sua situação e te ajudar. Porque eu tô ali. Eu quero compensar que eu tô ali por mostrar que eu posso e que eu sei que eu posso. Eu posso estudar. Eu posso atender as pessoas, eu posso entender situações mais complexas. Você já percebeu diferença de tratamento entre você e colegas homens em situação parecida? Já. Não vou falar o nome de ninguém, pra ninguém se sentir desconfortável, até porque o nome da pessoa eu não lembro mais, mas o nome das pessoas que trabalhavam comigo eu lembro, obviamente. Teve uma situação muito engraçada. Agora é engraçado, na época não foi. Agora é engraçado porque já passou e eu ri. Tinha uma senhora, e às vezes até é chocante você ver uma mulher não querendo ser atendida por outra mulher por causa da idade, não era nem por eu ser mulher, mas era por conta da idade mesmo. Que uma mulher mais velha do que eu, ela perguntou sobre uma situação, prontamente fui atendê-la, e antes de eu poder dar uma resposta definitiva, perguntei ao meu colega, que era mais experiente do que eu, não tem nada de errado com isso. Perguntei sobre a situação e ele falou, olha, sua resposta está certíssima, pode passar pra frente. Eu falei, ok. Dei a resposta pra pessoa e a pessoa viu essa interação que eu tive com o meu colega e falou, esse rapaz trabalha com você? Eu falei, sim, senhora. Ele tem mais tempo de casa do que você, não tem? Eu falei assim, olha, tecnicamente, sim. Eu não sabia com toda certeza, mas ele tinha mais tempo do que eu. E ela falou assim, ok, então eu quero falar com ele. Mas senhora, ele vai te dar a mesma resposta que eu dei. E o trabalho dele não é nem atender. Ele sabe me dar essa informação porque ele já está lá há muito tempo. Mas o trabalho dele não é esse. Ela, independentemente, eu quero ser atendida por ele. Eu falei, ok. Não tem muito que eu possa fazer, né? Aí eu fui até a pessoa, falei assim, olha, ela quer conversar com você. Ele falou, mas você deu a informação que você falou que ia dar? Eu falei, sim. E ela não está suficiente? Eu falei, não, ela quer conversar com você, porque você é mais velho. E ele foi, falou da mesma forma que eu falei. E ela ficou, realmente não tem outra saída, né? Tem inúmeras outras situações. Não vou passar o vídeo inteiro comentando, mas tem muita situação. E nem sempre é explícito, tá, gente? E nem sempre é porque a pessoa quer. Não quero bancar advogada do diabo apenas por um minutinho, mas nem sempre o preconceito com uma pessoa ser mulher, ou às vezes a pessoa ser mais nova ou muito mais velha do que você, é porque a pessoa quer. Eu entendo que muitas vezes é questão cultural até, muitas vezes a pessoa se sente mais confortável em conversar com alguém um pouco mais velho do que ela, não muito mais novo e não muito mais velho, e muitas vezes conversar com um homem. Então, assim,
Não tem o que eu fazer. Eu sozinho não posso mudar. Nós, como sociedade como um todo, podemos mudar essa situação. Mas creio que eu já começando a falar sobre isso, ensinando outras pessoas sobre essa questão, posso fazer a diferença com todo mundo, né? Tem alguma cena específica, mesmo pequena, que resume bem esse tipo de desafio? Tem. Duas questões, na verdade. Uma é que parece que as pessoas acham que nós somos crianças inúteis. É bem assim que eu me sinto. Claro que eu estou exagerando um pouquinho, sim, mas parece que somos crianças inúteis. Que a gente não sabe fazer nada, que a gente não pode ter um conhecimento maior do que outra pessoa. E isso é ridículo. Não vou ficar aqui me gabando de inteligência, de conquistas nem nada, não. Não é sobre isso que é o vídeo, mas muitas vezes a pessoa com quem você está falando pode ser muito mais inteligente do que você. Ou às vezes não. A gente não sabe. Eu não vejo razão para tratar uma pessoa que é diferente de mim com ignorância, com preconceito, por conta de qualquer motivo. Acho isso ridículo. E a outra questão, uma cena muito específica, foi que, não vou dizer diretamente quem é, mas a pessoa vai rir, porque a pessoa sabe quem que é. Eu estava conversando com uma engenheira e ela disse, você acredita? E essa engenheira é pós-graduada, mais de uma pós-graduação, especialista em construções. Virou pra mim e falou assim, você acredita que uma pessoa na minha empresa virou pra mim e falou que perguntou se eu sabia o que era uma rachadura numa parede. E começou a me explicar. Explicaram para uma engenheira pós-graduada o que é uma rachadura numa parede. E a pessoa virou pra mim e falou assim, você acredita que fizeram isso? Eu fiquei embasbacada, pra dizer o mínimo. Essa é uma cena específica que resume muito bem. No momento eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória. O porquê direito e contabilidade? Eu creio que essa pergunta eu posso responder melhor em outro vídeo. No momento eu vou dizer que não foram minhas primeiras opções, mas são opções que me trazem muita felicidade agora. Então estou muito feliz, muito satisfeita com essas opções. Mais pra frente eu quero fazer um vídeo sobre os meus estágios, mas eu quero acabar todos por enquanto. Quero acabar a faculdade para poder falar dos meus estágios e quero acabar as faculdades para poder falar sobre elas também. Não se preocupa, tá acabando. Então vai ser daqui a pouquinho. Se teve alguém que me inspirou, com certeza foi a minha família. Minha família me inspirou muito nesses quesitos, principalmente a minha mãe. Ela me inspirou bastante, mas toda a minha família teve um peso enorme para eu prosseguir na vida acadêmica. Se teve algum... Isso são perguntas que eu estou anotando aqui, mas vou até fazer para vocês também. Se teve algum momento que eu perguntei se esse espaço era para mim, com certeza. Toda vez que eu vou tentar algo novo, e não é nem brincadeira, toda vez que eu vou tentar algo novo, eu sempre pergunto se eu não tô indo rápido demais, se eu não tô querendo demais, se eu não... Será que esse espaço é pra mim? Será que eu vou caber aqui? E a maioria das vezes a pergunta é sim, eu vou caber aqui? Sim, eu sou capaz o suficiente, porque eu sou maluca o suficiente pra estudar o dobro e passar em algum lugar, mas não são todos os lugares que estão com as portas abertas pra gente. Eu acho que Deus abre portas muito específicas pra gente fazer as coisas, nem todo lugar é lugar pra gente, mas se você passou em algum lugar, você tá ali, pode ter certeza que alguma coisa boa você tem para acrescentar. Nem que seja fazer as pessoas felizes. Se você tá ali, é porque você tem o direito de estar ali. O espaço é para você, sim. E algo que me deixa muito fortalecida é a Lavide. Eu sou diretora de publicidade e propaganda da Lavide, que é uma liga acadêmica que surgiu na nossa faculdade. Ela é a primeira liga acadêmica de combate à violência doméstica no Brasil. E isso me dá um olhar tão privilegiado para as questões da sociedade, principalmente das mulheres. Nossa, é incrível. Eu trabalho com pessoas incríveis. As meninas são pessoas maravilhosas. Nós temos uma ligação muito boa, temos uma harmonia de trabalho muito boa e eu me sinto muito privilegiada de estar nessa liga e poder fazer a diferença, nem que seja um pouquinho só. Vale muito a pena. Se vocês puderem entrar em ligas acadêmicas, puderem entrar em projetos de faculdade, projetos sociais, é a melhor coisa que tem.
Eu vou fazer essas perguntas para vocês agora, se vocês também quiserem responder. Primeiro, o que levou você a escolher as áreas que você trabalha? Teve alguma referência? Algo que te inspirou ou foi mais estratégico? A segunda pergunta é se você teve algum momento em que você pensou se esse espaço era para você, o que aconteceu e como você lidou com isso. Se você tem algo que te mantém fortalecida e se você quer compartilhar alguma coisa do seu trabalho com a gente, com a nossa comunidade. Se vocês quiserem responder essas perguntas que eu tô fazendo ao longo do vídeo aqui nos comentários, vai ser maravilhoso. Todo mundo, por favor, responda. É maravilhoso ver o ponto de vista de vocês, não só o meu. E vamos mudar um pouquinho o assunto? O que é que tá mudando? Em 2016, a Lei nº 13.363 incluiu no Estatuto da Advocacia o artigo 7A, com direitos específicos para advogada, uma conquista concreta de mobilização feminina dentro da própria OAB. Nos últimos anos, o número de mulheres promovidas a sócias de capital em escritórios de advocacia pelo Brasil superou o de homens, um dado que indica mudança de estrutura real, não só discurso. Na contabilidade, o crescimento também é visível nas lideranças regionais e no empreendedorismo. No CRCSP, lá em São Paulo, 40% das organizações contábeis ativas do estado já têm mulheres como sócias. E eu deixei uma pergunta aqui muito legal, que eu vou responder, que eu queria que tivessem falado comigo e que eu vou falar para as próximas calourinhas. Vocês também quiserem dar essa opinião para as futuras calouras. O que você diria para uma caloura insegura sobre ocupar o espaço? Eu diria, é algo que eu queria muito que tivessem dito pra mim, e de certa forma disseram, mas eu queria que tivesse sido mais específico. Igual quando a gente pede a Deus pra dar um sinal muito específico e ele não dá, porque não é assim que funciona. Então, queria que tivessem dito isso na minha cara, mas de certa forma disseram, a vida me disse. Eu diria, seja forte, nada é fácil, tudo que você quer conquistar é difícil, mas muito vale o que muito custa ser alcançado. Eu sei que tem uma frase que é mais ou menos assim. Ok, eu tive que dar uma pausa. Eu procurei. É um provérbio de Santa Teresa d'Ávila. É justo que muito custe o que muito vale. Era isso que eu tava querendo falar. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi entre essas duas áreas, é que ocupar esses espaços não é só sobre provar que a gente merece estar ali, porque a gente já merece. É sobre continuar, ter resiliência, ter força, ter paciência, apesar de tudo que nos tenta fazer duvidar disso. Eu queria saber de vocês, se vocês já tiveram alguma situação parecida. Olha, fico muito feliz que você está aqui, que você assistiu até agora. Fique à vontade para assistir os outros vídeos, vou tentar fazer mais vídeos ao longo da semana. Se inscreve lá no meu Instagram, @paulacristine, escuta o Juridique no Spotify, deixa o like, se inscreve para continuar descomplicando a vida acadêmica comigo e com todas essas pessoas maravilhosas que estão por aí. Bem, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!